Então, boa noite, vamos a mais um encontro. Hoje a gente vai falar sobre frases de sabedoria. Então, quem tiver suas frases preferidas aí pode comentar. Aparentemente é um tema sem muita relevância, né? Falar de frase e tal. Mas eu acredito que tem muita importância a gente trazer esse tema, porque quando a gente presta atenção numa frase de sabedoria, isso vai gravando na nossa mente, né? Vai tornando, com o tempo, um programa mental que a gente vai usando para escolher os caminhos na vida. A gente usa isso para refletir, a gente usa para lembrar, para dar confiança na hora que a gente precisa, para saber que está no caminho certo, né? E a gente precisa lembrar que uma frase de sabedoria de Einstein, de Buda, né, desses grandes pensadores, é como se fosse o suprassumo do conhecimento deles, né? E que a gente pode utilizar e resgatar para o nosso benefício, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, principalmente aquilo que a gente pensa repetidamente, tá? Porque aquilo que você pensa de maneira consistente é isso que cria a sua realidade. Então, seja para o bem, seja para o mal. E por isso que a gente precisa avaliar qual é o grau de verdade que existe nos pensamentos que ficam reverberando na nossa mente e decidir conscientemente se a gente vai manter ou se vai descartar. Um tipo de frase que tem que tomar muito cuidado, gente, são os chamados ditados populares. Ditado é uma coisa que a gente tem que pensar de uma maneira cuidadosa para não ficar soltando por aí sem refletir, sabe? Porque alguns são válidos, mas tem outros que são simplesmente inverdades. Então, não acreditar num ditado só porque ele é conhecido, né? Eu sempre lembro desse ditado que diz que cão que ladra não morde, né? Cão que ladra não morde. Acho que isso nunca foi verdade. Eu acho que o cachorro que late também morde. Então isso acho que não serve nem literalmente, nem como metáfora, né? Não, ele não morde enquanto tá latindo. Isso é verdade. Mas não tem cachorro que morde e fica Aí não tá latindo, tá rosnando. rosnando. É, cão que ladra, cão não ladra enquanto está mordendo. É isso. Então, nem como metáfora também não serve, né? Isso daí. Só porque alguém está se esbravejando, se achar que ele não vai fazer nada com isso, a respeito é uma bobagem também. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Outra frase que eu me lembro quando era criança é de que a ocasião faz o ladrão. Que eu acho absurdo. A pessoa que rouba diante de uma ocasião já é uma pessoa que tem fraqueza de virtudes antes da ocasião surgir. Então, o ladrão já estava ali, a ocasião simplesmente fez a manifestação, né? Facilita. Facilita, ele já tinha essa mentalidade, então ele não se fez ali por causa da ocasião, né? Isso já havia antes, né? E nessa linha do ladrão também. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Gente, isso é justificar a atitude do ladrão. Ah, desde que roube outro ladrão, tá tudo bem. Então a gente tem essa resistência a entender que o errado é errado, né? Enfim, as pessoas ficam tentando justificar. E aí surgem esses ditados populares. E isso
pode ser perigoso porque ele forma a cultura do povo, né? E então a gente primeiro tem que olhar esses ditados com muita desconfiança e analisar, né? E tem outros ditados que refletem uma consideração temporal. Então, por exemplo, quando a gente escuta, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? Metaforicamente dá para entender, perfeito. Agora, literalmente, essa frase ela vem de uma época onde as pessoas tinham passarinho na gaiola, achavam que era bonito, né, ter passarinho em gaiola. E hoje não, hoje a gente vê que dois pássaros voando valem muito mais do que um pássaro na mão, né? E a gente tem que entender que o contexto vai mudando, a percepção do ser humano vai mudando, e a gente tem que elevar nosso pensamento, não ficar preso a coisas que não são mais válidas, né? Que mais? Tem uma outra frase, um ditado que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente, né? E aqui a gente precisa perceber mesmo como a gente pode se enganar pela vida inteira, né? O coração sente o que os olhos não veem. Os olhos captam uma faixa pequenininha de percepção. O sentir é muito mais amplo, né? É muito mais verdadeiro a gente dizer que o coração sente aquilo que os olhos não veem. É até mais poético. Qual que é essa frase aqui, Laura? Deixa eu ler. É melhor ser feliz do que ter razão. Ferreira Goulart. Essa você foi buscar, hein? Ferreira Goulart. Não, você falou que ia discutir isso, eu entrei na internet e peguei lá tinha uns 20 frases de efeito lá, escolhi uma que me tocou um pouco. E sabe que será que essa frase é dele mesmo? Sei lá. Ele Ainda pode ter dito, mas talvez não tenha sido ele. é, nada se cria, tudo se copia. Você copia, né? Então, não sei. Porque eu já escutei essa frase também, achei que era outra autoria. Essa frase eu acho boa, porque a gente, dominado pela mente, que quer argumentar, que quer vencer, que quer ganhar, né, se concentra totalmente em ter razão. E não entende que não existe razão, não existe o certo e o errado, né? Tudo é relativo, tudo é uma questão de perspectiva. Uma frase que eu escutei também quando era criança era o seguinte: mente vazia, oficina do diabo. Ouviram falar essa? Esse ditado, ele dá para entender, né? Mas na verdade ele leva a gente a uma interpretação errônea, porque a mente vazia é você encontrar sua paz interna. A mente vazia é o que você quer buscar. É a meditação. É a meditação, né? Você conseguir observar seus pensamentos, deixar eles passarem e encontrar-se com o seu silêncio, né? O que ele quis dizer aqui é que a mente vazia, na verdade, ou a mente está sempre ocupada, ou ele está com pensamentos bons ou pensamentos ruins, ou pensamentos úteis ou inúteis, né? Então, se você não ocupa a mente com pensamentos úteis, ela vai se ocupar por pensamentos inúteis, mas ela não está vazia. Então, falta um nível de compreensão nessa frase também. Mas ditado, então, tem que tomar cuidado, tem que sempre ficar refletindo antes de ficar repetindo inconscientemente, né?
porque tem muita coisa absurda. Outra coisa absurda, para a gente sempre estar atento, são canções de crianças, canções infantis. É um absurdo atrás do outro. Então, se vocês prestarem atenção em músicas infantis, é um show de horror. É só desgraça. Então, não fica cantando aí, porque isso daí está programando nas crianças, tá? É uma coisa até bizarra, se você analisar. Né? Mas então, concentrando nas frases de sabedoria, né? Então, a primeira que para mim sempre vem à mente como um divisor de águas para mim é a frase do Epiteto, né? Não são os acontecimentos que perturbam as pessoas, mas os seus julgamentos a respeito delas. Então, entender que o que perturba a gente é a interpretação que a gente dá para os fatos, né? Por isso que a gente falou nos encontros anteriores sobre reprogramar a nossa interpretação do que acontece, tá? Porque é isso que gera o sofrimento, né? E essa frase, ela merece estar sempre presente nas nossas vidas. Sempre estar observando o nosso julgamento sobre o fato. E os estoicos falam muito disso, né? De você separar o fato da interpretação. O que mais? Eu vi uma frase aqui do Paulo Coelho interessante. Não sou tão fã do Paulo Coelho, mas essa aqui achei bacana. Talvez a jornada não seja tanto para se tornar alguma coisa. Talvez seja sobre desfazer-se de tudo que você não é realmente, para que você possa ser quem você deveria ser em primeiro lugar. Então você tem que tirar o excesso. Como um escultor, né, pega um pedaço de mármore e vai tirando o excesso, até só sobrar a estátua. Então você tem que fazer esse trabalho de tirar o excesso. E o que é esse excesso? Esse excesso são as nossas crenças, né? Aquilo que a gente acredita que é a gente, mas quando a gente mergulha para analisar, a gente entende que aquilo foi programado na gente. Nós recebemos aquilo e sempre acreditamos sem questionar. E quando a gente questiona, a gente percebe que não faz sentido. E aí, quando percebe que não faz sentido, a gente abandona, a gente se liberta dessa crença. O que mais? Tem uma frase aqui do Einstein que acho muito útil quando a gente está com um problema e não consegue resolver. Ele disse o seguinte: não podemos resolver nossos problemas com o mesmo nível de pensamento que os criou. Isso é difícil da gente entender a princípio, né? Mas a gente, só de ter essa noção de que a gente tem que subir um nível para enxergar os problemas e só a partir dali procurar resolvê-los, ele é muito útil quando a gente está travado numa situação. E, por exemplo, se você tem duas crianças brigando, elas não vão conseguir resolver essa briga. Tem que chegar um adulto que está olhando por cima e para a briga, né? E isso eu percebo algumas vezes que tem situações em que as duas pessoas são reativas. Então, duas pessoas são reativas. Nenhuma delas percebe o quanto elas são reativas. E por isso nunca vai ter fim. Uma vai ficar argumentando com a outra sem fim, porque o programa dessas pessoas é de reação. Assim, ganhar o argumento é tudo para essas pessoas. E aí não tem fim, né? Não tem fim. Então, só quando você olha de longe, você percebe, nossa, eles estão envoltos nessa problemática e não conseguem sair disso. E quando você também não consegue resolver um problema, às vezes vale a pena você buscar novos conhecimentos. Buscar novos conhecimentos.
e voltar com uma nova bagagem, tá? Isso também ajuda. Mas, enfim, você tem que dar um zoom out. Você olhar para longe, de longe, para poder ter uma perspectiva mais criativa, mais serena sobre os problemas, tá? O que mais? Vocês têm frases aí, gente? Eu queria fazer uma pergunta. Isso tem a ver também com o temperamento lá, ser colérico? Tem a ver isso ou não? Temperamento colérico, se diz? Sim. O temperamento colérico é uma coisa extrema, certo? Ou seja, a pessoa reage. O problema do temperamento é que a pessoa acredita que ela é isso, tá? E aí ela reforça esse comportamento a cada situação que isso seja possível, né? Então a pessoa fala assim, eu sou nervoso mesmo, eu sou assim. A pessoa está identificada com essa emoção. E isso vai fazer com que esse comportamento seja padrão. Ela vai se repetir. Então a pessoa se torna extremamente previsível, né? Porque você sabe que determinado assunto vai disparar essa reação dessa pessoa. E a maioria das pessoas não se liberta disso, né? A pessoa passa a vida inteira identificada com isso. Emoção é uma coisa que é muito forte, é muito fácil a gente se identificar. Mas se vocês perceberem que essas emoções de raiva, elas vêm, mas se você não alimentar, passa rápido. Então, se essa pessoa quiser se reprogramar, ela tem que entender que ela precisa sentir a emoção, que é inevitável, a cólera, a raiva, o ódio, vai vir, mas que ela não precisa agir a partir desse estado, dessa emoção, né? E que se ela se acostumar a observar essa emoção vindo e indo embora, como se fosse uma onda, que ela consegue se reprogramar, né? E o problema desse tipo de temperamento é que é pura reação, é uma coisa já programada. A pessoa não está usando a inteligência dela, né? Porque é reação, né? Então é instintivo, está lá programado nela. E, portanto, ela não está usando todo o potencial de inteligência que ela tem. Se ela tiver essa percepção de que, nossa, eu só faço besteira quando eu estou nesse estado, e alguém orientar essa pessoa de que existe um caminho, que é você primeiro deixar passar essa onda passar, né? Deixa essa onda passar. E depois você reflita num estado de paz sobre essa situação, você já está em outro estado de inteligência, tá? Mas é muito difícil, sem orientação, a pessoa mudar. E mesmo sabendo, 99% das pessoas não mudam, tá? O ponto é que isso faz muito mal, se for muito crônico, né? Então, a pessoa colérica significa que ela está constantemente no estado de estresse elevado. E isso vai fazer mal para o corpo, para a saúde, né? E aí algumas pessoas, quando ficam doentes, elas caem a ficha, né, de que tem que mudar, e aí elas mudam. Mas algumas também não. mesmo sabendo que teria que mudar, não muda, tá? Tem uma frase aqui da professora Lucelena Galvão. Eu capturei de uma palestra dela. Ela falou o seguinte: respeito não pode ser adestramento. Achei muito interessante isso. Então, você não pode falar eu respeito as pessoas porque você aprendeu que isso é certo. O respeito tem que ser um ato de consciência, não pode ser uma imposição da sociedade, né? Então, é aquela coisa, como é que você age quando ninguém está olhando? Né? Você tem que agir
de modo consciente sempre. Porque senão é o meio que vai que vai moldar o seu comportamento. Então você tem a mesma pessoa jogando lixo na rua e jogando lixo no lixo dentro do metrô de São Paulo. Por quê? Dentro do metrô de São Paulo é limpo, é organizado. Então o meio já mostra que o comportamento é de jogar lixo no lixo. Na rua está tudo sujo, então as pessoas jogam o lixo na rua mesmo. Ou seja, o comportamento dela é por imposição social, não é por consciência. E o que falta é realmente isso, trazer esse tipo de reflexão para que as pessoas se conscientizem sobre quem é a pessoa que elas desejam ser. Legal? Tem uma frase aqui que eu escutei quando eu tinha uns 20 anos. E no começo eu não entendi nada. E depois não esqueci mais. É uma frase do Henry Ford, que diz assim: tanto se você acha que consegue, quanto se você acha que não consegue, você está certo. E refletindo um pouco disso, né, quando a gente fala não consigo, isso já é definitivo, ou seja, eu estou falando que eu não consigo, é óbvio que eu não vou conseguir. Então, para mim, essa parte era óbvia. Agora, a parte que eu falo, eu consigo, e eu estou certo, aí eu pensei, bom, mas tem hora que eu digo que eu consigo, mas eu não consigo. E Henry Ford era dessas pessoas lá do começo do século passado, naqueles círculos meio fechados, né, de conhecimentos ocultos, tal. Então deve ser do pessoal lá da Nova Era, né, ou das sociedades fechadas. E eu desconfio então que ele quer dizer se eu consigo como sendo o início do processo de manifestação, né? Esse visualizar, esse que vai além da visualização, esse eu consigo que é ao nível de fé, realmente. Você já entende aquilo como sendo real. Essa é a mensagem, é forte, né? E você tem que manter esse eu consigo consistentemente. Já é verdade, não tem dúvidas. Então, tanto se você acha que consegue, quanto se acha que não consegue, você está certo. Então, se você realmente vai nos extremos, e aí você pega a parte, se você acha que consegue, você está certo. E você acredita nisso, você está dando início ao processo de manifestação. Porque tem força, tem energia isso. Tá? Esse eu consigo, ele está em todos os sentidos, né? O sentido de colocar energia naquele objetivo, você não tem, mas você já visualiza e você sabe que depende de você para conseguir. Então, você vai fazendo as suas afirmações e visualizando em relação a isso. Mas o eu consigo também tem a ver com as limitações físicas ou intelectuais também, por exemplo. Eu lembro como se fosse hoje, tinha um serviço que era o que eu queria fazer e eu sabia que eu ia começar naquele serviço um mês depois. E era aquele início do project, né? E aí perguntaram se eu sabia. Eu falei que sim. Eu nem sabia o que era project. Eu tive um mês para aprender project e deu tudo certo, né? Mas naquele momento eu só sabia que eu queria ir para aquela atividade que era numa empresa maravilhosa naquela época, era tudo que eu queria. Era meu primeiro emprego como gerente, né?
E aí eu falei, eu tenho que saber, eu tenho que conseguir. Então ele também, esse consigo, está nesse nível também ou não? De você não Porque importa quando quais você... são suas limitações, você vai ter que dar um jeito de conseguir. Exato. É que se dá um jeito, quando você chega nesse nível de fé, ele já aconteceu. Então, quando você está com essa convicção elevada, você quer, na verdade, você respondeu. No momento da necessidade, eu sei, Project. Ou seja, eu já enxergo isso, já é verdade, eu sei, Project. Ah, você não sabe agora. Não, não, mas já é verdade, não tem dúvida. Né? E isso faz muita diferença. Por isso que eu sempre falo para as pessoas retirarem o vício mental de falar, eu vou tentar fazer, ou vou ver, né? Porque isso você já está dizendo que acha que não consegue. Né? E, e você dizer, eu vou fazer, eu vou entregar, se a pessoa fizer uma análise estatística, quando ela fala que vai fazer e quando ela fala que vai tentar fazer, ela vai ver quanto isso dá diferença. Então, o tentar fazer, melhor tirar isso da frente. Tá? Então, essa diferença que parece bobagem, mas que ao longo dos anos vai, vai fazendo uma diferença incrível, sabe? Então, isso daí é uma coisa para a gente sempre ter na mente. Esse eu consigo é o início do processo de manifestação. O que mais? Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: nunca é tarde para ter um passado feliz. Isso daqui traz para reflexão várias coisas, né? Primeiro, ela causa estranheza, depois a gente percebe que o passado não existe. Só existe a gente, nesse momento, sempre no agora, resgatando memórias. É isso que existe. Não existe o passado. Só existe memória. Então tudo se acontece, tudo se passa no agora. E aí vários estudos de neurociência comprovam que a memória ela não é confiável. A cada ano você perde 50% das memórias. E, além disso, a cada vez que você revisita essa memória, você está mudando essa memória. Você está gravando de novo. Tá? O que significa que se você tem uma memória de sofrimento, mas consegue imaginar uma nova interpretação mais positiva, né? Mais gentil, mais agradável, mais elevada, que te mobiliza, você vai estar mudando essa memória toda vez que você acessá-la. E aí aquilo que era algo triste para você pode ser alguma coisa importante, né? Nossa, por causa disso eu consegui um monte de outras coisas. Se não fosse aquilo, eu não teria isso que eu tenho hoje, né? Então, o que você está fazendo? Você está mudando o passado. Está mudando o passado. E o tempo é uma coisa interessante, né? Se a gente deixar simplesmente no processo inconsciente, o tempo ele faz algumas operações dessas. Então, alguma coisa que no momento ela é muito ruim, e aí vai passando o tempo, e a gente percebe, nossa, por causa disso que eu consegui aquilo, né?
E aí a gente reinterpreta aquela situação. Então isso acontece de qualquer modo, mas é inconsciente. Então isso é esporádico, é aleatório. O importante é a gente entender que esse processo pode ser realizado, então, conscientemente. Quais são as memórias que você quer mudar? Né? E você fazer isso de uma maneira consistente. Né? Então, como é que você muda? O subconsciente ele muda por 3 maneiras: emoção, repetição e ou ondas mentais teta, né? Que assim, quase dormindo ou quase acordando. Né? Então você precisa acessar aquela memória e reprogramá-la com a maior emoção possível, com gratidão, com amor, com alegria, com o máximo de intensidade emocional que você conseguir. E repetir isso várias vezes, várias e várias vezes. Você já está mudando esse programa. Tá? Então, essa frase também fez muita diferença na minha vida. Nunca é tarde para ter um passado feliz. Eu não conhecia, mas eu vou começar a adotar e eu acho que eu até vou fazer um lembretezinho desse. Vai ficar para bater e olhar, entendeu? Essa frase é boa mesmo. Essa é boa. Essa vai ficar na minha cabeceira, viu? Essa é útil. Sim. Tem uma frase do Joseph Campbell, que essa é olhando para frente, que diz o seguinte: devemos estar dispostos a abandonar a vida que planejamos para ter a vida que nos espera. Joseph Campbell é um autor estudioso, né? muito bacana o que ele produziu ao longo da vida. Ele tem uns vídeos no YouTube, né? A pessoa postou e posta bastante, são muito profundos, que estudou muitas culturas diferentes, né? A evolução da sociedade do ser humano, e ele falava muito sobre a jornada do herói, né? E sobre você abraçar a vida. Isso é uma mensagem muito forte, porque quanto mais medo a gente sente, mais aprisionado a gente fica e mais controle a gente quer ter. Então, no extremo, a gente quer planejar tudo para que tudo aconteça da maneira que a gente deseja. E, sem querer, procurando evitar perigo, a gente acaba criando uma vida extremamente chata, monótona, porque está acontecendo tudo aquilo que a gente planejou sem ter espaço para o desconhecido, sem ter espaço para o inesperado, para a aventura, né, para a descoberta. E ele falava muito disso. Então, acho que é importante essa mensagem, né? Ele não está dizendo que não é importante planejar. Não, simplesmente devemos estar dispostos a abandonar a vida que planejamos para viver a vida que nos espera, porque a vida acontece. A vida acontece. E naquela discussão que a gente já teve anteriormente sobre a jornada do herói, o primeiro ponto é que o herói sempre recusa o chamado, né? E eu acho que a coisa que mais surge na vida das pessoas são os chamados. Só que as pessoas automaticamente recusam. É o não. É o não, 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 não. Né? E esse não é que vai podando todas as aventuras que poderiam surgir. Né? E o Joseph Campbell sempre traz essa mensagem muito, muito importante para a gente estar aberto para a vida, né? E não ficar querendo controlar a vida, apreciar tudo que surge
e não querer que a vida seja um trilho, né? Que seja uma trilha. Ele disse também, siga a sua felicidade. Aqui a tradução ela se perde um pouco, né? Porque ele fala bliss. Bliss é um pouco desse êxtase, né? Essa alegria de viver. Siga a sua alegria de viver e não tenha medo. As portas se abrirão onde você não sabia que haveriam portas. Então você, por não enxergar uma porta, fica com medo e não vai naquele caminho de seguir esse chamado. Sem saber que se você for lá, a porta vai abrir. A porta vai surgir. E é aquela outra história que diz, né, que numa estrada escura, você dirigindo o seu carro, você não precisa enxergar a estrada inteira. Você só precisa que seus faróis iluminem os próximos metros. E aí você vai pela estrada inteira, né? Em relação à porta também, eu tenho eu trago desde a minha infância, né? Nem sei por quê, mas assim, é que muitas pessoas têm um reiki falando que o sábio daquele local, o novo sábio, seria aquela pessoa que conseguiria abrir a porta, né? E para isso, ele chamou todo mundo para que achasse essa solução. E aí muitos concordaram, não, a porta não vai conseguir abrir, né? Isso é uma coisa que sempre vem na minha cabeça. Ah, não, a porta não vai conseguir abrir, não é para mim. Metade daquele reinado foi embora, né? Aí outros chegaram na porta, olharam a porta, viram a porta, não, mas a porta é muito pesada, muito grande, né? Eu também não vou conseguir. E foi embora. Aí tem outros que conversaram com outros e perceberam que não teve uma brilhante ideia e foram embora. E aí só um que abriu a porta, só uma pessoa, né? Então, às vezes, a gente coloca tantas barreiras na nossa frente e a gente só precisa abrir a porta, Uhum. né? Exatamente. E essa história de porta, assim, eu viro e mexo quando eu estou muito com aquela... tendo, né, que eu não estou conseguindo achar uma solução, eu falo, mas como que eu vou abrir essa porta? Né? É uma coisa que ficou na minha cabeça mesmo. Na minha vida, eu tive uma situação que eu achei impressionante como as coisas aconteceram, sabe? Eu fui alocado para um projeto na Malásia e eu tinha que passar uma semana na Malásia e eu tinha que fazer uma análise da indústria de construção civil em uma semana, né? E a princípio eu falei, eu tô ferrado, eu não conheço ninguém na Malásia, eu vou chegar lá e eu tenho que falar com um monte de gente que eu nem sei quem é, mas assim, como é que eu vou marcar horário com essas pessoas, né? Porque o trabalho era esse, entrevistar pessoas da indústria de construção civil na Malásia. E aí, na minha memória, eu fiquei pescando e aí eu falei, é mentira, eu conheço uma pessoa da Malásia que trabalhava na Ericsson, né? Trabalhando na Ericsson, eu lembrei que eu tinha feito um curso com ele. E aí escrevi para ele, né? Oh, você lembra de mim e tal? Fizemos um curso junto. Eu vou estar aí na semana que vem. Você me ajuda? Aí falou, ajudo. Falei, o que você vai fazer? Ah, tem que fazer essa consultoria maluca aqui para um projeto de indústria civil aqui. E preciso falar com um monte de gente, eu não conheço ninguém aí. E ele falou, sim, vamos sim. Sai do aeroporto e vem para um café aqui que a gente vai sentar e conversar, né? E eu fui para a viagem tentando mandar um monte de e-mails para um monte de gente, ninguém confirmava. Eu falei, nossa, eu vou chegar lá e vou ficar no hotel, porque eu não consegui falar com ninguém. Aí eu
fui para esse café, encontrei meu amigo. E aí ele veio, trouxe um amigo. Ele falou: olha, esse meu amigo trabalha na empresa XYZ. Era uma das maiores empresas de construção civil da Malásia. Aí eu falei: nossa, aí eu já comecei a entrevistar ele na hora, porque eu não queria perder, né, o momento. Eu já comecei: como que funciona, tal, assim. E aí, no final, eu falei o seguinte: olha, eu precisaria conversar com mais pessoas. Será que vocês podem me ajudar? Talvez vocês me apresentem alguém numa associação da indústria de construção, alguma coisa assim, né? Aí esse amigo, ele falou o seguinte: espera um pouquinho. Ele fez uma ligação, tá? Você consegue estar daqui a 1 hora lá na associação de construção civil, das empresas de construção civil? Eu falei: consigo. Então vai lá que o presidente já está te esperando. O presidente da associação está esperando. Mas como assim? Ah, a minha irmã é secretária dele. Aí eu falei: nossa senhora. Então, eu fui para reunião com o presidente da associação. Eu não fui nem para o hotel, eu fui direto. E 1 hora depois eu estava na sala do presidente da associação da construção. As portas vão se abrir. As portas vão se abrindo. Aí eu cheguei lá e eu falei: olha, eu precisaria de alguns relatórios de indústria. Ah, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Ele foi dando todos os catálogos para mim. E aí ele foi me passando outros contatos que eu precisava conhecer, foi anotando tudo, foi marcando com todo mundo. E aí no final eu falei o seguinte: olha, muito obrigado. Eu só queria saber o seguinte: a gente está aqui em Kuala Lumpur, né? Mas eu tenho que fazer esse mesmo trabalho lá no norte, lá em Penang, porque lá é uma área de zona franca, né? E lá é muito importante que eu consiga analisar também. O senhor conhece alguém que more lá e que possa me receber? Ah, espera um pouquinho. Ele ligou assim: ó, tá um número aqui, fala com ele. É meu irmão, ele é engenheiro civil que trabalha lá em Penang. E ele é professor da faculdade de engenharia civil lá. Aí eu fui, falei com ele, fiz todas as entrevistas. Eu sei que eu voltei, entreguei o trabalho, as pessoas ficavam assim: nossa, como que você conseguiu fazer isso? Em 1 semana, uma porta foi levando a outra, uma porta foi abrindo a outra. Então, realmente foi algo mágico, assim. Então, acontece, né? Então, Isso acontece também com dinheiro. Dinheiro é a mesma coisa. Tem épocas que você está ali naquela coisa, daí você fala assim: eu não quero saber, eu vou. E o negócio acontece, né? Se você ficar ali, não tem dinheiro, você não vai. Mas se você decidir que você vai, eu não sei qual é a margem. Ou, quer dizer, o universo vai ajudando, né? Ele vai ajudando e o negócio vai. Funciona. Tem um livro muito bacana do Michael Singer, que se chama The Surrender Experiment, a experiência da rendição. Então ele tinha lá seus 20 anos, 20 e poucos anos, ele era meditador, e o livro é o seguinte: ele fez a seguinte pergunta: o que acontece se eu me render? eu não resisto mais a nada que acontece. O que acontece se eu me render? Eu me rendo a tudo que acontece, aceito e me rendo. E aí ele conta, o livro inteiro é isso. Então ele falando de receber doações para montar um local de meditação, um cheque desconhecido que ele não sabe até hoje de onde veio. Tudo que era para ir acontecendo, ele não resistia, né? Então é um livro muito interessante, porque é o contrário do que se prega, né?
Mas Mas essa questão que acontece, se eu me render, o render não é uma coisa estática parada, né? O se render é deixar realmente que o universo vai conspirar a seu favor. Mas para isso você também tem que estar numa vibração para que você consiga entrar em rapport com o universo, é isso ou não? Eu estou é mais do que confusa. isso. Na verdade, é você aceitar servir. Então você aceita e você serve. Você serve. A gente está aqui para servir. Então alguém fala assim, você tem que construir um abrigo para desamparados. Tá bom, vou fazer isso. Eu aceito. Alguém. O destino me colocou esse objetivo. E aí a pessoa, eu vou fazer isso. E vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E vai servindo, vai ajudando, e as outras pessoas te ajudam e tudo vai encaixando. Não é uma... Imagina assim, que não é um exercício de ingenuidade, né? É de você saber se preservar, mas essencialmente se colocar a serviço e não ficar brigando com a realidade. Porque o brigar com a realidade, esse não aceitar, ele é coisa do ego, né? Do eu, do egoísmo. Né? Então é por aí. Tá? O que mais? Vou escolher mais uma frase aqui. Tem tantas. Mais duas, vai. Essa frase do Rick Hanson, escreveu o livro Buddha's Brain, se não me engano, O Cérebro de Buda, e Neurodharma também. Ele falou o seguinte: se você cuidar dos segundos, os anos cuidam-se de si mesmos. O que significa o seguinte: só existe agora. Então, só tem agora para você zelar pelas pessoas, por si mesmo, pelas suas coisas. Né? Então, você fazer tudo com atenção, com dedicação no agora, cuidar dos segundos, vai fazer com que os anos cuidem-se de si mesmos. Né? Então, a gente fica vivendo no futuro. Tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo. Enquanto isso, fica vivendo estressado, vivendo com ansiedade. Não, tem que viver agora, presente, cuidar dos segundos. Tá? Você tem que planejar o futuro? Tem que planejar, mas planeja no agora, com consciência, com tranquilidade. Zela para que cada segundo seja harmônico, você esteja feliz, né? Esteja vibrante. E aí tudo vai acontecendo, passo a passo, os anos vão se cuidando de si mesmo. Vou pegar mais uma aqui do Rick Hanson. A mente é como um velcro para coisas negativas e teflon para coisas positivas. Então, isso daqui é uma coisa muito pesquisada já na neurociência, né? De que a gente já tem uma programação instintiva para perceber o negativo, para ser negativo. O instinto de sobrevivência, ele vai priorizar a ameaça, aquilo que pode dar errado, aquilo que pode nos prejudicar socialmente, aquilo que pode prejudicar a nossa perpetuidade, né? Ter filhos, enfim, ter conforto. Então, a mente ela já vem programada para pensar muito mais no que vai dar errado do que vai dar certo. Então, se você está lá no meio da floresta, não vai adiantar você ficar admirando as flores e vendo tudo é belo, enquanto tem uma onça à sua espreita, né? Você tem que perceber a ameaça. Né? Então, aquele que ficou admirando as flores, os pássaros, esse morreu.
esse não sobreviveu. Né? Sobreviveu aquele que está alerta contra as ameaças. Então, a gente já tem essa programação com o viés negativo. Né? Então, a gente precisa perceber. Parece que é uma proporção assim, de 1 para 5. Para a gente neutralizar essa programação, a gente deveria, para cada crítica, fazer 5 elogios. É muito forte a programação. E entender que essa é a tendência natural da mente, em si já é muito libertador. Não tem nada de errado com isso. É só a gente ser capaz de observar e ter consciência do que está acontecendo. Tá bom? Muito bom. Alguém tem mais alguma frase bacana aí? Eu tenho uma para terminar aqui. Edmund Wilson. Nunca 2 pessoas leram o mesmo livro. Esse eu lembrei porque quando eu estou relendo o livro O Poder do Agora, nem mesmo a mesma pessoa está lendo o mesmo livro. Estou achando impressionante. Então, você nunca lê o mesmo livro, você nunca passa pelo mesmo rio, nunca passa pela mesma situação. A gente vive nessa ilusão de que as coisas se repetem, né? Aliás, tem aquela história, né, de que a cada 1 segundo, 1 milhão de células do corpo nascem e morrem. A cada 3 meses, todas as células dos órgãos principais são mudadas, renovadas, e até mesmo dos neurônios, né? Então, de fato, a cada 1 a 2 anos, todas as células do seu corpo mudaram. Não, as minhas só envelhecem. Oi? As minhas células só envelhecem. Envelhece, mas são outras células que estão ficando velhas mais rápido. Aí a piadinha é que se você fez alguma coisa errada há 3 anos atrás, você pode dizer que não era você, né? Não era eu. Isso é legal. Tá bom, gente? Bom, quem tiver aqui na gravação alguma historinha para contar, é só deixar no comentário também. Se não, a gente se vê no próximo encontro. Para quem participa ao vivo, a gente termina sempre com uma meditação. Então, eu estimulo vocês a participarem também. E para receber o link é só entrar no nosso grupo de WhatsApp Notícias MOL. Tá bom? Até a próxima semana. Tchau, tchau.